Olá, vamos iniciar uma série de devocionais e hoje iremos começar com o livro de Esdras. E o livro de Esdras ele é fantástico porque é o livro do recomeço, é o livro das possibilidades, é o livro em que Deus permite com que o povo retorne do cativeiro para a terra da promessa. Que maravilha! Então esse livro é um livro histórico. E ele registra as realizações do plano divino, registra a restauração do templo, da nação judaica. É um livro dirigido aos judeus, a esse povo que havia retornado do exílio. Isso é tão interessante, essa provisão divina, essa soberania, essa graça divina, essa ação de Deus. Os profetas Isaías, profetas Jeremias, nós ainda iremos ler esses livros e eles vão estar apontando para isso. Aquela nação havia se distanciado do Senhor, aquela nação havia desobedecido às orientações do Todo-Poderoso, ela tinha seguido após outros deuses. E os profetas estavam ali para apontar o caminho. Para apontar o caminho da restauração, para apontar o caminho do recomeço. Mas eles não deram ouvidos. Eles deram ouvidos sim aos falsos profetas que diziam: não, jamais a nação de Israel vai ser levada para o exílio. Não, nós somos o povo de Deus. Às vezes nós estamos muito mais firmados nessas frases de efeito. Somos o povo de Deus, sem que a gente realmente haja como o povo de Deus. Nós só podemos ser considerados como povo de Deus se as nossas práticas, se as nossas atitudes, se elas forem em conformidade com aquilo que Deus tem nos dito. Isso não tem nada a ver com perfeição, isso tem tudo a ver com o novo Adão. Aquele que nos justificou, aquele que nos amou, aquele que nos vivificou, nos deu uma vida completamente diferente, nos fez santos. Eu sou um pecador. Não, você é um santo lutando contra o pecado. É isso que nós somos. Nós somos nação eleita. Nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos santos, nós somos separados. E aquele povo havia se misturado, aquele povo havia, se envolvido. E porque se envolveram, eles foram destruídos nos anos de 587 a 586 a.C. Exatamente quando acontece o cativeiro. E quando o texto começa assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Uau, meu Deus do céu! Um homem ímpio, mas falava pela boca de Deus. Sabe por quê? Porque é Deus quem controla as nações. É Deus quem controla os reis. É Deus quem controla absolutamente tudo. Foi o Senhor quem levantou Nabucodonosor para disciplinar o povo de Judá. Mas era o Senhor mesmo também que estava levantando Ciro para derrotar os babilônicos e estabelecer o Império Persa. O Senhor é soberano. Aquele povo havia se afastado. Deus havia dito para eles se voltarem. Mas eles teimaram, foram obstinados. Mas agora era tempo de voltar. Era tempo de regressar. Depois de 70 anos, alguns chegaram no cativeiro, idosos, outros crianças, outros no ventre. Eles passaram 70 anos ali, muitos nasceram no cativeiro. Eles não sabiam nada além da história, além daquilo que eles ouviam, porque os judeus têm essa prática muito precisa de transmitir de forma oral o que aconteceu.
Então havia uma expectativa no coração daqueles homens, daquelas mulheres, daqueles jovens, daquelas crianças, daqueles anciãos. E um dia eles regressariam. Muitos deles morreram, muitos deles não viram, não contemplaram. Mas ali tem toda uma geração que contempla. Então o povo de Deus deve se lembrar de que o Senhor é soberano sobre todas as nações e pode fazer o que lhe aprouver com os mais poderosos dos governantes. Nabucodonosor, poderoso demais. Ciro derrota a Babilônia, poderoso demais. Mas existe um outro muito mais poderoso, Jeová Sabaoth. Eita, esse é poderoso demais. Então agora o povo volta. E eles voltam até chegar em Jerusalém em torno de uns 4 meses. Eles passam por todas as dificuldades do caminho, dia e noite, andando, parando, descansando. Poderiam ser presas fáceis de outros viajantes, de outros nômades, enfim. Mas Deus estava ali com uma luz conduzindo, trazendo de volta. Meu Deus, eu acho que isso foi poderoso demais. Isso foi poderoso demais. No capítulo 2 eles vão falar sobre as famílias, né? E aí a gente vai ver aqui uma genealogia e a princípio pode parecer assim, essas longas listas de nome. Meu Deus, isso aqui é muito cansativo, muito chato, mas para aquela geração não, para aquela cultura não. Por quê? Porque aqui estavam os nomes daqueles que saíram e o registro das suas famílias. E quando eles chegassem em Jerusalém, os pertences deles seriam devolvidos aos seus descendentes. Haviam leis, decretos, estatutos que pertenciam exclusivamente àquela nação. Então fazer parte disso era muito importante. Saber quem era, de onde surgiram. Fundamental importância para a constituição daquela nação. Então essa lista todinha aqui de nomes, ela é importante, porque ela aponta para aqueles que também esperavam e para aqueles que não eram impostores de uma condição de voltar, de sair de lá, porque ali tinha outros escravos, tinha outros povos, ali tinha outras nações. Mas aqui é Deus preservando aquela nação, preservando a sua promessa de que da tribo de Davi surgiria o rei da glória, o Senhor Jesus Cristo, o Deus de toda a terra. E o capítulo 3 é muito interessante, e eles chegam e eles começam a ver os ambientes e tudo, mas eles começam agora a levantar o altar. Firmar o altar sobre as suas bases. O verso 3 vai dizendo isso do capítulo 3, firmar o altar. Isso aqui é muito lindo, altar. O altar fala de sacrifício, o altar fala de entrega, o altar fala de oferta, o altar fala de devoção, o altar fala de centralidade, fala do lugar onde está o nosso coração. Foi exatamente porque eles deixaram o altar que aconteceu o que aconteceu. Meu querido, a história é a mesma. Por que o povo se desvia? Porque nós deixamos de ser altar. Nós deixamos de ser casa limpa. Nós deixamos de ser ambiente sagrado. Nós deixamos a devoção. E porque deixamos, nós começamos a nos alimentar do mundo. E o mundo, ao princípio, parece atrativo, colorido, bom. Mas isso é um engodo, uma farsa. Porque uma das grandes estratégias do maligno é se disfarçar naquilo que é agradável, naquilo que é bom, naquilo que vai trazer um prazer, mas não existe prazer fora de Deus. Não existe alegria fora do Senhor. Não existe paz plena
fora, distante do príncipe da paz. Por isso é tempo de erguermos o altar, é tempo de edificar, é tempo de adorar, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de viver para o louvor da glória dele. Então Esdras vem falar de reconstruir, de refazer, de voltar, de buscar. E é possível reconstruir. Por mais difícil que algumas pessoas possam dizer que é, mas é sempre possível. Então é tempo de reconstruir. É tempo de refazer a rota. Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família.